O UFC Vegas 116, será que esse evento tá bom ou tá ruim? Vamos falar sobre isso. Três tapinhas. Salve, salve, galera, aqui é o Igor Meloto, hoje apresentando o podcast Três Tapinhas. Rampazzo, infelizmente, não está conosco e vamos tocar o barco sem ele. Vamos navegar por esses mares sem o nosso grande guia, né? Mas nós temos aqui o nosso Capitão Carisma, né? Que sempre também sabe muito guiar-vos, né? Nesses mares aí desconhecidos. E aí, Barbi, como é que tá? Meu amigo, não se preocupe com as águas tenebrosas, não se preocupe com monstros no fundo do mar, porque seu capitão está aqui para guiá-los à salvação. Está aqui para guiá-los àquela praia fresquinha, sequinha, com areia, com sol. Não se preocupe, Meloto, eu estou aqui, me dê a sua mão e vamos comigo. Vamos lá, Barbi, que nós temos muita coisa para falar hoje. Vamos abordar aqui, obviamente, o próximo evento do UFC, o UFC Vegas 116, Sterling versus Zalal, um evento que está recebendo muitas críticas, aí, pelo que eu estou vendo nas redes sociais. Vamos ver se essas críticas procedem, vamos analisar luta por luta, como sempre. Convido todos aqui a se inscreverem no canal, a clicarem no gostei no vídeo, a se inscreverem também nas nossas redes sociais, né? Estamos aí no Instagram, no Twitter, no Spotify também, para quem quiser só ouvir lá. Também temos o programa lá exibido. E é isso, vamos dar partida aqui então. Aliás, Célia, você está entre nós? Ou você, né, se alguém ouvia... Eu não ouvi a Célia nos comentários do último vídeo aí, hein? Cadê a Célia, gente? O quadro do Pai Meloto já acabou, pode voltar, Célia, né? Não precisa, né, abandonar a gente. Vamos lá então. Barbie, vamos começar com o quadro Mito ou Verdade. Cada um de nós vai trazer aqui uma afirmação e vamos perguntar se é verdade ou mito. Eu começo dizendo a seguinte afirmação, Barbie. O Youssef Zalal, se ele se tornar campeão do UFC, ele vai ter se tornado o marroquino, o maior nome marroquino da história dos esportes de combate, considerando que o Bud Hari, né, hoje tem esse trono? Eu acho que é difícil fazer uma avaliação dessa, porque eu não... É aquela coisa muito de você não saber como são as coisas fora do nosso lado ocidental aqui, que é muito o motivo de por que o One continua em ação, continua fazendo sucesso, mesmo que o público dele seja muito restrito à parte ocidental, né? Japão, Tailândia, eles colocam muitos lutadores de lá e aparentemente eles são muito populares naquele lado do mundo, mas não são tanto aqui, não é uma coisa que tem tanto apelo, e eu fico em dúvida porque eu não sei como que as pessoas, os marroquinos, são em relação ao esporte de combate, mas uma coisa que eu vou dizer, e o motivo da minha resposta aqui, eu vou dizer que a minha resposta é que é mito, e eu vou explicar a minha resposta. Se você for em qualquer vídeo de luta do Badr Hari, qualquer dele, mano, o tanto de marroquino que tem lá, descascando a galera, xingando, brigando mesmo, eu tenho a impressão que ele é um ídolo incrível lá, sabe? Ele é um ídolo gigantesco. Toda vez que o Badr Hari, nesse último retorno dele, que ele lutou 2 vezes contra o Rico Verhoeven, quando ele voltou, parecia que era guerra nos vídeos do Glory, sabe? Parecia, era tiro para todo lado, uma coisa impressionante, assim. Então eu tenho a impressão que eles são muito fanáticos a respeito do Badr Hari. Eu acho que é um ídolo monumental lá, quase... Estou até tentando pensar numa equivalência aqui pra gente, mas eu fico pensando se não é uma coisa tipo Ronaldinho, sabe? Que já é um esporte um pouco mais popular, mas tem um cara que desponta acima dos outros, que aí fica sendo conhecido mundialmente, e a galera se esforça para defender mesmo. Então eu vou colocar aqui que é mito, porque eu acho que o tamanho do Badr Hari no Marrocos, em Marrocos, é muito maior do que a gente espera. Vou dar um contexto aqui, né, porque talvez nem todo mundo conheça o Buddy. Bom, se a gente fosse fazer uma analogia, o Badr Hari foi aquele cara que foi campeão do kickboxing mundial, foi campeão do UFC, no caso, né, entre aspas, campeão mundial naquele esporte lá. Só que, assim, teve muitas polêmicas, foi um cara que teve diversas lutas ali, inclusive em finais, né, na final de 2007 ou 2008, ali ele foi
desqualificado por conta de um golpe ilegal, e aí rolou um rebuliço. Aí no ano seguinte ele foi finalista também, sempre ficou ali entre os 8 melhores, né? Talvez um All-American do kickboxing, né? Podemos dar essa expressão assim. E tinha muita audiência, né? O K1 na época dava mais de 60 milhões de audiência no Japão, era um esporte muito grande, assim. Hoje acabou que ficou um pouco escondido ali com o Glory não conseguiu sustentar bem essa base de fãs que o kickboxing tinha, não tem os mesmos números de audiência, nem de longe. Então o que ele fez até no Glory acabou que não teve tanta mídia, assim, né? A galera do MMA talvez não acompanha tanto, mas quem acompanhava lá no início, lá da trajetória dele no K1, viu que ele era um grande astro, né? E hoje até isso se mantém entre os fãs de kickboxing, quem acompanha ainda, e também entre os fãs marroquinos. E é isso, Buddy Harry, talvez eu vou dar minha opinião agora, né? Talvez eu acho que ele vai sim se manter como maior do que o Zalal, né? Eu também acho que é mito. Se o Zalal apenas se tornar campeão do UFC, vai depender um pouco do que o Zalal fizer depois de se tornar campeão, né? Defender o cinturão, aí começa a criar um peso ali para ele, para a carreira dele, que a gente vai esportivamente talvez colocar ele acima, né? Ele vai precisar ter esse tipo de feito, porque em popularidade é difícil passar o Harry, né? Nos esportes de combate, pelo menos. Então, é isso, Barbie. Essa foi a minha afirmação. Agora eu quero saber qual é a tua. Meloto! Mito ou verdade? Responda o seu capitão aqui. Mito ou verdade? Aljamain Sterling nunca vai ser respeitado como um verdadeiro campeão pelos fãs. Mito ou verdade? Bom, eu acho que ele é um campeão que, por ter feito aquela encenação, dá pra dizer assim, contra o Ian na primeira luta entre eles, quando ele se tornou campeão, se a gente cortasse o que aconteceu depois daquilo, essa afirmação seria verdade. Ele nunca teria sido visto como campeão verdadeiro. Porém, depois teve uma revanche, ele venceu o Ian novamente, né, dominando a luta ali, inclusive, em boa parte dela. Depois defendeu o cinturão também. É bem verdade que ele teve a defesa contra o TJ Dillashaw, né, que lutou completamente sem condições, com o ombro fora do lugar ali já, logo no início, né, foi despachado. Então, por conta desses resultados que aconteceram depois, eu acho que ele vai acabar ainda assim tendo esse crédito de campeão verdadeiro, sim. Creio que é mito, Barbie. Se a gente considerar só a vitória por via desqualificação, aí seria verdade, mas o que ele fez depois, acho que ele mostrou assim que é o campeão verdadeiro. Venceu o Cerrudo também, né? Eu tendo a concordar com você que é uma coisa, eu diria até um pouco parecida com o Benson Henderson, que conquistou o cinturão e ele teve uma série aí de decisões que talvez não tenham sido as mais claras do mundo no seu reinado, mas a questão é que teve um número muito grande delas, então é impossível você negar que ele estava competindo no nível mais alto possível, sabe? Se ele tivesse perdido a segunda luta pro Ian, aí eu entendo que todo mundo imaginaria esse reinado como isso foi um tropeço, isso foi uma falha. O cara pisou no buraco, mas já voltou tudo ao normal. Mas ele venceu a luta contra o Ian, na minha opinião, claramente, inclusive, e depois ainda defendeu mais vezes, sabe? Defendeu mais 2 vezes o cinturão, então, não só é um campeão, mas um grande campeão da categoria dos pesos galo, que é historicamente difícil de dominar. Então eu acho também que seja mito. Eu acho que isso já foi verdade quando ele ainda estava no início do seu reinado, mas hoje eu acho que você está se esforçando demais para tentar ser diferente ao ter uma opinião dessa. Agora eu até fiquei pensando, será que ele foi considerado um campeão jamaicano ou americano, né? Porque em alguns momentos ali ele estava com a bandeira da Jamaica, em outros a bandeira dos Estados Unidos. Me veio essa pergunta aí, né? Talvez ele seja, né, o maior jamaicano da história do MMA, não sei. Boa pergunta. Barbie, vamos então, antes de analisar o card aqui do próximo sábado, deixa eu só ver aqui os comentários que a gente teve no vídeo anterior aqui, que como a gente não vai ter o Rampazzo Reage, mas eu também não queria deixar a galera aqui sem resposta nenhuma, né? Vamos ver aqui, ó o Michel elogiando a gente, ó, parabéns Meloto e Barbie pelas vitórias nos quadros. Impressionante memória eidética do Meloto. Obrigado. Aqui o cara lembra todos os eventos, mas ele vê uma palavra difícil e não consegue ler. Eu não entendo essas porra não, meu. Aqui o rapaz perguntando, ó, você assistiu de fato a luta do Burns contra o Madalena?
Assistimos sim. E por conta Pois é, daquela luta... esse que é o negócio, esse comentário vem de uma forma muito recorrente e muito por conta disso, né? Porque as análises posteriores à decadência do Durinho pesaram muito nesse aspecto, que a galera falava, mas você assistiu a luta contra o Madalena porque ele foi extremamente bem contra um cara que é top da categoria hoje. Foi. E é muito por isso que eu apostei no Durinho contra o Brady, e achei inclusive que seria uma luta fácil, mas foi aquela performance contra o Brady que me fez ver que alguma coisa aconteceu aí. Nesse meio tempo, alguma coisa aconteceu, o físico não acompanhou, ou talvez só o Madalena tivesse um jogo muito certo para o Durinho funcionar muito bem, mas foi por isso que depois dessa luta contra o Brady eu meio que perdi as esperanças. A aposta posterior no Morales por nocaute foi muito certeira, agora a aposta no Malu por nocaute também foi muito certeira. Infelizmente, o corpo não acompanhava mais. Isso representa muito bem o que acontece quando um lutador ele está com 37 anos e quando ele está com 30 anos. A linha de decadência, no gráfico, ela é muito mais rápida. O cara desce vertiginosamente. Então, é isso. O exemplo de uma grande evolução, tanto para cima quanto para baixo, né? No caso do Durinho, decaiu muito rápido depois daquela luta. No caso do Madalena, creio que ele evoluiu, né? Olha o que ele fez contra o Belal Muhammad, né? Então, é isso. Evoluções e decadências acontecem, às vezes de forma mais rápida, às vezes de forma mais lenta. Então vamos lá, né? Vamos pro próximo quadro aqui, que a gente vai analisar o card do UFC Vegas 116. O Rampazzo não deu a nota dele pro evento passado, não tá aqui para dar aliás, ele não deu a nota pro evento depois que ele aconteceu, né? E não vai dar a nota aqui pro próximo, pelo menos a gente não sabe qual é. Barbie, vamos começar então pela primeira luta, Thalita Alencar contra Júlia Polastri, duas brasileiras se enfrentando. Thalita, uma grande jiu-jiteira aí, né? Uma das campeãs mundiais que o Brasil teve no esporte, não conseguiu ainda mostrar talvez não mostrou tanto ainda o quão boa ela é nessa área, né? Na última luta ela finalizou a Ariane Sorriso. Tá faltando ainda mostrar mais um pouco, né? A gente não conseguiu ver, por exemplo, o que a gente vê da Mackenzie Dern, né? Eu acredito que a Thalita ela é muito boa no que faz, em questão de jogo de solo, mas fico pensando que ela já tem uma idade um pouco mais avançada aí pro MMA, e desde que ela estreou no evento, ela sofreu um pouco com problemas de cardio, sabe? Foi o motivo que ela perdeu a luta dela para Stephanie Luciano, tomou knockdown e os caramba também. E as lutas que ela venceu essa luta contra a Ariane de uma forma muito dominante, né? Que as quedas, ela parecia imparável em termos de quedas, e a luta contra a Vanessa era outra jiu-jiteira que não tem uma defesa de quedas muito boa. Ela tá enfrentando aqui a Júlia Polastri, que também não tem a melhor defesa de quedas do planeta, mas no geral, a Polastri ela só perdeu lutas para wrestlers muito fortes, não só muito fortes fisicamente, mas também muito técnicas, que é a Lupe Godinez e a Jasmine Jasudavicius, e ainda assim foram lutas que ela conseguiu resistir, ela conseguiu se colocar de pé, ela conseguiu trabalhar sua trocação em algum momento. Então, para essa luta, eu imagino que ela vai levar muita dificuldade para a Thalita. Claro que se a luta for para baixo, é uma vantagem muito grande da Thalita, mas eu vejo a Polastri defendendo pelo menos algumas quedas, ou conseguindo sobreviver quando quedada, de uma forma que a Thalita vá se cansando ao longo da luta, e a Polastri consiga se prevalecer na trocação, que é o habitat dela. Ela tá com combos muito bons, ela tá com chutes muito bons, tá vindo de um nocaute muito bacana, em cima da já super decadente Karolina Kowalkiewicz, mas ainda assim uma performance extremamente dominante, e o meu palpite vai ficar com a Polastri aqui. A Polastri vindo de vitória sobre a Karolina Kowalkiewicz, um bônus de performance da noite. A Polastri, que é a favorita nas casas de apostas, né? Tá aí com odds em torno de 1.40. Ela que foi campeã também da LFA, mais completa que a Thalita mesmo, né? Também acho que ela vai acabar vencendo essa. Bom, próxima luta, Max Griffin contra o Victor Valenzuela, que não é da Venezuela, tá? Ele é chileno e luta pelo peso meio médio. O Max Griffin, um veterano do UFC aí já, né? Deve estar já na casa dos 36, 37 anos, enquanto o Victor Valenzuela também pelo que eu vi, um estreante, né? Um estreante enfrentando o Max Griffin, que tá aí com 40 anos, vem de 2 derrotas,
provavelmente a luta valendo o emprego aí, a permanência do Max Griffin no UFC, a luta que tem o atleta do Chile como favorito. Barbie, quem tu acha que vence essa? Fim da linha aí pro Max Griffin? É só uma luta, assim, difícil análise por conta da diferença de nível enfrentado pelos dois lutadores com o Valenzuela. A única luta que ele fez contra um oponente de nível decente, que foi justamente a luta dele no Contender Series, ele tomou uma passada de caminhão. Tomou 3 knockdowns pro Michael Oliveira, até ser nocauteado, um lutador muito superior a ele. Depois disso, tem uma vitória em cima de um cara de cartel absolutamente irregular, e aí foi chamado pro UFC nessa luta contra o Max Griffin. E eu vou ficar aqui com um azarão, para falar a verdade, porque mesmo que o Valenzuela tenha um poder de nocaute, ele tem uma boa capacidade atlética, o Max Griffin, ele tá lidando aí com um nível alto do UFC desde sempre, mesmo que ele já esteja numa idade mais avançada, esteja vindo aí de derrotas, ele entregou lutas duras nessas derrotas. Ele é um cara chato de se lidar, ele é um cara que aguenta bastante pancada, tem um bom jab, tem bons fundamentos de boxe, tem um bom tanque de gás, sabe fazer uma luta feia quando é necessário. Então eu acho que ele pode estar perdendo lutas, mas ele está perdendo lutas contra um nível muito alto. Eu não sei nem se o Valenzuela tem nível de UFC, quanto mais para fazer frente a um cara como o Chris Curtis, por exemplo, que foi contra quem o Max Griffin lutou na última luta. Então eu tô indo aqui de Max Griffin para vencer essa luta. Pois é, o que tá pesando aqui pelo jeito é a idade mesmo do Griffin, porque em termos de qualificação, em termos de retrospecto recente, o Valenzuela aqui não tá com uma moral muito grande não, inclusive ele foi contratado mesmo tendo perdido no Contender, que foi uma luta anterior, perdeu pro Michael PQD, né, que aliás ainda não estreou no UFC. Quando é que vai estrear o Michael PQD? Estamos aí aguardando, mas é isso. Concordo com você, Barbie, eu acho que eu vou de zebra nessa também, tô com isso em mente também. Bom, próxima luta, Francis Marshall contra Lucas Brennan. Francis Marshall, um atleta que também veio do Contender Series, fez uma performance muito bacana lá, teve altos e baixos no UFC, ele chegou a perder para o Isaac Dulgarian, né, foi massacrado pelo Dulgarian, depois ele conseguiu ter algumas vitórias. Agora, por exemplo, ele está vindo de vitória sobre o Eric Silva por finalização, enquanto o Lucas Brennan, estreante, ex-atleta do Bellator, ficou 9-0, né, enquanto estava lá no Bellator, foi para a PFL quando houve a migração, a transição, acabou perdendo a estreia dele, foi mandado embora da PFL, foi para eventos regionais, acabou até perdendo, mas engatou 2 vitórias e assinou com o UFC aí para enfrentar o Francis Marshall, uma luta que o Marshall é bem favorito nas casas de apostas, 1.20, e confesso que eu também acho que é mesmo, Barbie. Não sei se é para tanto, mas creio que o Marshall é o favorito mesmo. E aí, Barbie, o que tu acha? Eu também tô colocando o Marshall como favorito, é um lutador bem talentoso, um cara atlético, dinâmico, bom wrestling, muito forte fisicamente. Na minha opinião, venceu a luta dele contra o Myron Santos, que tá aí despontando na categoria, um real talento. Passou o caminhão no adversário na última luta, no Eric Silva, colocou para baixo, tirou para nada com extrema facilidade. O Lucas Brennan também é um cara muito talentoso, um cara que já tem um grande número de lutas aí para tão pouca idade, tem 25 anos só, mas tem umas derrotas questionáveis aqui, né? As 2 derrotas que ele teve em 2024, não sei o que aconteceu, mas eram oponentes de um nível bem baixo, e conseguiram aí vitória aí em cima dele na PFL. Não sei se ele estava com alguma lesão, não sei se aconteceu alguma coisa. Algo curioso a respeito do Lucas Brennan é o tanto de vitórias dele que são através de mata-leão. É um cara muito bom nessa posição, também é um wrestler, um cara que prefere esse estilo de jogo, então acho que esse confronto aqui vai ser muito as tentativas do Lucas Brennan de colocar a luta para baixo, e se o Francis Marshall vai ser capaz de interromper esse processo, e na minha opinião, ele vai. E eu acho que ele é o cara mais dinâmico, eu acho que ele é o cara mais contundente na trocação. E imagino até que, dependendo de como que a luta transcorra, o Francis Marshall possa escolher colocar a luta para baixo e levar a melhor até mesmo nesse critério. Então o meu palpite vai ficar com o Francis Marshall. Eu acho que o Marshall vence também, só fico com aquela pulga atrás da orelha, porque o atleta que tá vindo aí para estrear no UFC, ele é bem jovem, então ele tá naquela plena ascensão, né? Tá em plena evolução ali, a qualquer momento ele pode despertar ali um... Meu meloto, sim, mas o Francis Marshall também tem 27 anos de idade. Sim, é os 2 casos, né? É um menino. Os 2 casos. A questão é quem tá mais pronto e quem vai evoluir mais rápido, isso a gente não sabe mesmo.
Mas o Marshall também não parou por aí, o Marshall não estagnou, não vai ser só o Brennan que tá evoluindo, não. Então, é isso. Nas casas de aposta, como eu disse, Marshall 1.20, nossa senhora, muito favorito. E a próxima é isso. Jafel Filho contra Cody Durden. Luta que o Cody tá pegando de última hora aí, pelo que eu vi, com uma semana de aviso prévio. O Jafel que iria enfrentar o Lucas Fenômeno, Lucas Rocha, mas a luta não vai mais acontecer. É isso. Favoritismo, então, pelo que eu vi nas casas de apostas, está com o brasileiro, que, se eu não me engano, é o maior favorito do card. 1.18, 1.17. Muito favoritismo mesmo, que se deve, creio eu, muito também por conta dessa circunstância em que o Cody Durden está pegando essa luta. E aí, Barbie, se os dois estivessem nas mesmas condições, seria para tanto esse favoritismo também do Jafel Filho? Talvez não para tanto, mas ainda seria um favoritismo muito significativo. E você falou, se eles estivessem nas mesmas condições, o que você tem que entender, meu querido colega MMA Meluta, é que o Cody Durden é burro. A única coisa que ele faz é pegar a luta de última hora. Ele serve para ser peão do UFC. Eu acho que se você for checar nas últimas 6 lutas dele, ele deve ter pegado no mínimo 5 de última hora. Se não, 4 derrotas seguidas ainda, né? Cara, ele é burro. Eu acho que ele tá se mantendo no UFC justamente por isso, porque ele faz favor pros caras. Ele pega essas lutas em cima da hora, ele pega tipo, precisamos de alguém, pá, Cody Durden, sempre topa, mas também sempre perde, sabe? Ele é um wrestler decente, ele é um grappler decente, mas ele já chegou aí claramente no seu teto. Eu acho que essa última luta dele contra o Numan Deberel foi uma luta muito clara nesse aspecto, porque ele conseguia as quedas, mas ele não conseguia impedir que o oponente se levantasse. Quando ele era quedado, ele não conseguia se levantar corretamente, e na trocação ele também estava tomando atraso. Eu não acho que o Jafel seja um excelente trocador, mas ele tem dinâmica, ele é um cara agressivo, ele tem boas quedas e tem um bom jogo de grappling, então eu vejo que vai acontecer uma coisa bem similar nessa luta, mesmo que ele não tenha o poder de definição que o Numan Deberel tem. Eu acho que se ele for quedado, ele vai conseguir se levantar ou raspar, e quando ele quedar o Cody Durden, ele vai dominar a posição. Eu acho que o favoritismo do brasileiro é muito grande e deveria ser mesmo. O cara tá vindo de 4 derrotas consecutivas. 4 derrotas, bicho. Tá, 4 derrotas, olha só. Na verdade, é 6 derrotas das últimas 7. Só piora. Inclusive, essa luta que ele venceu, eu acho que foi contra o Matt Schnell. Ele tava perdendo essa luta. O Schnell foi numa queda extremamente pretensiosa, acabou sendo finalizada. Enfim, mérito do Durden, só o que eu queria falar é que não foi uma performance que ele renasceu. Foi só, ele foi oportunista, como falei, mérito dele, mas não é algo que eu posso me basear para performances futuras. Ele tá indo extremamente mal e a tendência é que ele continue. Pois é, o UFC aí tá de brincadeira, né, gente? Essa luta aí, depois dessa aí, deu, né? Deu, Cody Durden. Bom, a próxima é entre a Mayra Bueno Silva e a Michelle Montag. Luta em que a brasileira tá como ranqueada ainda no evento, 12ª do peso galo, mas também vem com um retrospecto bem negativo aí, aliás, idêntico ao Cody Durden, nas últimas 4 lutas, 4 derrotas. Enquanto a lutadora da Nova Zelândia, né, a Nova Zelândia, tá vindo de várias vitórias, aliás, não perdeu ainda no MMA profissional, tá 4, deixa eu ver aqui, 7-0 no evento, ela foi 4-0 na PFL. E aí, Barbie, ela estreou no UFC vencendo a Luana Carolina, vai vencer mais uma brasileira aí? Eu não acredito que a Mayra ela continue sendo uma lutadora profissional no sentido de continuar colocando a mesma intensidade nos treinos e tentar vencer as lutas da mesma forma. Eu acho que depois que ela perdeu a disputa de cinturão, a decadência dela foi extremamente vertiginosa e acho que a motivação dela tá lá embaixo. E não é uma coisa que eu posso culpar ela, né? Porque ela esteve na cara do gol e perdeu tudo. E agora ela tá tão longe do gol, ela não consegue nem olhar para o gol mais, mas ela sofreu derrotas bem acachapantes, sabe? Ela foi dominada nas lutas que ela perdeu. Ela foi nocauteada pela Macy Chiasson, se eu não me engano, foi uma cotovelada. Foi uma cotovelada que abriu um corte na maioria, um super corte, inclusive. Depois foi dominada no solo pela Jasmine Jasudavicius e aí perdeu em pé para Jaqueline Cavalcante. Nessa luta, cara, tá enfrentando mais um oponente que gosta da queda, que gosta do domínio por cima, que é um jogo que complica muito a Mayra. Ela tem uma guarda bacana, sabe? Ela tem boas finalizações, mas não é um tipo de jogo que você quer se basear em. Você não quer
ser o guardeiro, porque se a coisa não funciona, você tá por baixo, você tá tomando golpes no ground and pound, você tá perdendo a luta só pela sua posição, sabe? E aí é meio que isso que eu imagino que vai acontecer, uma coisa muito similar ao que aconteceu, por exemplo, nos rounds finais da luta contra a Pennington, que ela ficou travada por baixo, tomando ground and pound. Eu acho que mesmo que ela tenha um bom volume de golpes, ela tem, como falei, bons cotovelados, um trabalho bacana no clinch, bons chutes frontais, eu acho que ela não tem a qualidade necessária para parar as quedas da Montag, então eu imagino que ela vai perder mais uma aí. Como eu falei, é um caso que eu me lembro bem da última luta da Marina Rodrigues, que você entra pra luta já pensando, ela já tá na outra fase da vida, sabe? E eu imagino que aqui seja uma coisa similar com a Maíra. Odd 4.29 em algumas casas. Meu Deus do céu, pra Mayra. E olha que em algum momento nós cogitamos ela como campeã, né? Eu até acho que, se eu não me engano, teve uma época que eu tinha convicção que ela ia ser. Que ela ia ganhar. Eu apostei forte nele contra a Pennington. Nela? Perdão. Sim. Apostei forte. Eu não lembro do meu palpite, mas assim, não era absurdo achar isso, né? Não lembro nem como é que tava nas odds na época, mas possivelmente estava equilibrado. Mas é isso. Fim de carreira total aí, hein? Vai ter que dar a volta por cima e a essa altura do campeonato não se espera mais isso. Próxima luta, aqui uma luta que vai ser até engraçada, eu diria, porque são dois atletas que vão para matar ou morrer, especialmente o Jackson McVeigh, que vai enfrentar o Cedric Dumas. É luta meio meme, né? Mas vai ser, pelo menos acho que vai ser divertida. Dificilmente vai para decisão, hein? O McVeigh, aliás, nunca foi. O Dumas até já foi, mas é um cara que tem poder de nocaute e talvez essa luta... Alguém vai cair duro. Eu tô com essa sensação. E aí, Barbie, o que tu acha? Como você bem falou, meu querido Igor Meluta, essa é uma luta meme, essa é uma luta entre dois lutadores que não têm nível para estar no UFC e ainda assim estão. Não só estão, mas o vencedor ainda vai receber mais uma chance, né? O Cedric Dumas, eu não entendo o que ele tem, que ele consegue se manter dentro do evento. Ele também tem vários problemas legais que afligem aí a carreira dele, ainda assim ele se mantém dentro do evento, já tá com 3 derrotas consecutivas, perdão, 2 derrotas consecutivas, uma luta sem resultado contra o Zach Reese. E as derrotas dele, cara, são sempre derrotas muito acachapantes, sabe? Ele nunca perde uma luta de forma normal. Ele ou toma um nocautaço, toma uma super finalização. Nunca é uma luta tranquila. No seu melhor, o Cedric Dumas é mais um trocador. Às vezes coloca a luta para baixo quando convém. E é um cara alto, é um cara longo para a categoria, só que ele tem péssimos reflexos defensivos. É um cara que se encurrala com muita facilidade, toma muitos golpes. Do outro lado, a gente tem o Jackson McVeigh. Jackson McVeigh foi quedado com extrema facilidade nas 2 lutas que ele fez dentro do evento e finalizado por adversários que, assim, são ótimos finalizadores, com toda a certeza, mas não deveria ter sido fácil assim, se você entende bem o que eu estou falando. Então, aqui, para o meu palpite para essa luta, na verdade, vai ficar com o McVeigh. Eu sei que ele não venceu nenhuma luta dentro do evento, mas o fato dele ter um bom volume de golpes, ele ter um poder de nocaute decente, eu acho que é meio que suficiente para tomar conta do Cedric Dumas, porque o Cedric, mesmo que ele já tenha algumas vitórias dentro do evento, eu não tenho fé nenhuma nele como trocador, e olha que ser trocador é o que ele faz, é o jogo dele, é o que ele se baseia mais. Então, estou apostando aqui no Jackson McVeigh, mas essa é uma luta extremamente meme, sabe? É a luta de 2 lutadores de baixíssimo nível. Qualquer resultado não seria surpresa. Bom, favorito, pelo que eu vi nas casas de apostas, é o McVeigh, pagando 1.50 por aí. Luta que tem chance de zebra, hein? Chance de zebra aí, porque pra mim é mais pau a pau. Mas vamos lá, próxima luta, Rodolfo Vieira contra Eric Mecônico. E aí, Barbie, mais um campeão mundial de jiu-jitsu, né? Um dos grandes aí. Esse card tá cheio de campeões aí do jiu-jitsu. Tem o Bochecha, a Thalita. Rechearam o evento aí, um evento com homenagens ao jiu-jitsu. Mas Rodolfo vindo de derrota brutal, né? Pro Bonica, um chute alto ali, que pegou na cabeça. 36 anos, enfrentando um cara aí que também tá vindo de derrota, que é o Mecônico, que perdeu, né, pro Baisangur Suzurkaev, também foi nocauteado. Então são 2 lutadores aí que precisam mostrar serviço. Nas odds, Rodolfo Vieira bem favorito.
1.40, 1.35, por aí. E aí, Barbie, Rodolfo, a essa altura do campeonato, o que a gente pode esperar dele? Pelo menos uma vitória sobre o Mecânico, creio que dá, né? Não é esperar muito. Eu acho que dá. O meu palpite tá ficando aqui com o Rodolfo, como você falou. Eu acho que aqui não é esperar demais. O Mecânico, ele, ao longo da carreira dele no UFC, ele teve problemas sérios de cardio, não defendeu muito bem as quedas, foi brutalizado aí nas duas derrotas que ele teve, sofreu nocautaços. Rodolfo também tá vindo de uma derrota bem acachapante, mas é contra um nível muito mais alto de lutador, sabe? Toda vez que o Rodolfo baixa o nível, ele tem performances muito boas. Ele teve uma performance muito bacana contra o Trejan God, ele teve uma performance muito bacana contra o Armen Petrosyan, o que ele se complica muito quando os adversários conseguem defender as quedas dele, mas ele tá melhorando em termos de trocação. Nunca vai ser o jogo dele, e nem deveria, sabe? Mas eu imagino que nessa luta ele vai conseguir eventualmente colocar para baixo e definir ali, e mesmo na trocação eu não acho que ele se complique tanto. O adversário dele não é um cara com muito poder de nocaute, não é um cara que não é um cara extremamente rápido, não é um cara que se destaca nesses aspectos, muito pelo contrário, eu nem acho que ele seja um trocador muito bom. É um cara que tenta se valer de intensidade. Eu acho que tomando uma queda aí, sendo sufocado por 2 minutos, essa intensidade já vai toda pelo ralo. Então o meu palpite vai ficar aqui, francamente, com o Rodolfo. Bora, Rodolfão? Eu também tendo aí por esse lado. Acho que acho que não vamos ter susto nessa luta, não. É isso, encerramos o card preliminar, né, que teve o horário previsto, né, 18 horas, e agora o card principal. Vamos começar então com a primeira luta, né, que inicia 21 horas, mais um campeão mundial de jiu-jitsu, um dos grandes, Marcos Buchecha, também vai estar voltando aí, vindo de resultados, bom, não são resultados positivos, né, perdeu a estreia, né, pro Marcin Budaj, e a última luta teve um empate contra o Kendi Nzechukwu, e agora tá buscando a primeira vitória dele no UFC, enquanto o seu adversário, o Ryan Spann, tá vindo de vitória, chegou a perder, né, no peso pesado pro Valdo Cortez Acosta, deu um passo para trás ali, é bem verdade, mas agora está aí vindo de vitória. E aí, Barbie, a gente sabe que o Buchecha ainda não mostrou a que veio. Você acha que nessa luta isso vai acontecer por conta são confrontos de estilos ali, né? Um grappler contra um striker com muitas brechas no chão, que é o caso do Ryan Spann? Cara, eu espero e eu torço muito pra isso acontecer, mas pra ser honesto com você, depois da última luta do Bochecha, eu meio que não coloco mais fé, porque se fosse um problema de não conseguir levar a luta pro chão, tudo bem, mas ele conseguiu levar a luta pro chão e não conseguiu ser contundente, não conseguiu a finalização contra um cara como o Kennedy Nzechukwu. E claro que assim, cara, não existem muitos lutadores melhores do que o Bochecha em termos de jiu-jitsu, mas aparentemente não é uma coisa que tá transferindo bem, o card dele não tá segurando muito bem, obviamente ele é peso pesado, então a gente já espera que ele tenha um cardio um pouco abaixo da média, mas para um cara que falha tantas quedas, ele precisa não cansar tão fácil, ou conseguir as quedas de forma mais fácil, sabe? E o meu problema para essa luta é que mesmo que o Ryan Spann tenha um grande problema aí no chão, seja um lugar que ele seja muito vulnerável, ele é um cara que lida melhor com isso do que eu não seja tipo no geral, sabe? Ele tem uma boa guilhotina, inclusive, e a forma que ele terminou a maior parte das vitórias dele no UFC foi através dessa guilhotina, e ele defende quedas. Mal, mas ele defende, ao contrário do Nzechukwu, que não defende. Então o meu palpite aqui vai ficar com o Ryan Spann, torcendo muito contra, mas o Ryan Spann ainda é um cara que baixa muito pesado, é um cara longo, é um cara atlético, é um cara que tem um pouco mais de noção no solo, e depois de ver o que o Bochecha fez na última luta, eu fico com a impressão que ele não tá encontrando uma definição e ele precisa definir, porque ele não tá aguentando a luta na extensão. Então o meu palpite vai ficar com o Ryan Spann. É isso, mais uma zebra, né, se isso consolidar. Eu estou em dúvida, não sei ainda o meu palpite, vou pensar um pouco mais ao longo da semana, mas seria triste, né? Nossa senhora, mais uma derrota. Mas vamos que vamos. Próxima luta, Montel Jackson contra Raoni Barcelos. Aí uma luta, né, de
ótimos pesos galos, né? O Montel Jackson ranqueado, vem de derrota para o Davidson Figueiredo, enquanto o Raoni Barcelos vem de 4 vitórias seguidas. Ele que agora vai enfrentar um ranqueado, né, que é o caso do Montel, rumo a voltar ao ranking, né, o Raoni que já foi ranqueado. Que coisa, né? Enquanto muitos caras estão decaindo aí, né, aos 38 anos de idade, o Raoni parece que agora resolveu deslanchar agora, né? Parece o Massaranduba, né? Estranho isso, mas é isso, tá acontecendo. E aí, Barbie, essa ascensão do Raoni Barcelos rumo ao seu retorno ao ranking dos pesos galos, vai continuar acontecendo? Vai prosseguir ou o Montel Jackson é o teto dele? Cara, eu gosto muito do Raoni, acho que ele tá lutando demais, inclusive acho que ele melhorou em termos de trocação, tá com bons uppercuts, tá trabalhando bem a sua envergadura, com boas combinações também, e sempre foi um wrestler muito forte, um grappler muito forte, e tá enfrentando aí um dos lutadores mais esquisitos da divisão, né? A última luta do Montel Jackson foi uma coisa até triste de se ver nesse sentido, ele enfrentou o Daiko, e cara, o Daiko é um ótimo lutador, mas foi aquela coisa que a luta foi de um ritmo extremamente baixo, pouquíssimos golpes desferidos pelos dois lados, e mesmo depois de perder os 2 rounds, o Montel Jackson se recusou a atacar, se recusou a tomar a dianteira, a tentar mais golpes. É um cara realmente passivo, ele tem um grande poder de nocaute, muito forte fisicamente, tem até um bom jogo de clinch, tem até um bom jogo de chão e wrestling, apesar de não ser uma coisa que aparece muito nas lutas dele, mas é impressionante como que um cara com todas essas capacidades e rápido do jeito que ele é, porque o bicho é um míssil, além de ter uma envergadura, uma altura muito discrepantes pro resto da categoria, ele é um míssil lutando. E apesar disso, ele luta da forma mais estúpida possível, né? Então, muito dessa luta aqui vai ser as formas do Raoni de navegar, entrar na distância do adversário, conseguir essa queda, conseguir esse domínio no solo, porque apesar dele ter uma trocação decente, eu acho que esse não é o lugar para se enfrentar o Montel Jackson, porque diferente do Daiko, que é um cara que se vale muito bem de controlar o ritmo da luta e tem boas armas nesse sentido, o Raoni, ele gosta de impor um ritmo mais alto, é onde ele se sente confortável e é o que ele prefere fazer com a luta. Normalmente isso funciona bem, mas você tá dando mais chances pro seu oponente de te contra-atacar, e o Montel Jackson meio que luta esperando isso. O Raoni vai precisar muito fazer o grappling valer, vai precisar fazer o wrestling valer, e ele tem capacidade para isso. Eu tô meio com medo aqui, porque eu tenho a impressão que eu apostei contra o Raoni na maior parte dessas lutas, dessa sequência atual dele, e eu tô achando que eu vou apostar nele aqui e vou zicar. Sabe, eu tô achando que vai ser esse o processo, mas meu palpite vai no Raoni, porque a fase dele tá muito boa, o grappling dele é muito forte, o wrestling dele é muito forte. Vamos, Raoni, bora pra cima. A impressão que dá é que não importa o palpite que a gente vai dar nessa luta, a gente vai errar. Mas se a gente vai na zebra, a gente vai errar, se a gente vai no favorito, a gente vai errar, porque as lutas do Raoni... É aquela coisa que se eu fosse no Montel Jackson e ele perdesse, eu ficaria, pô, é óbvio que ele perderia. Eu vi a última luta dele, o que eu ainda esperava desse cara? Mas se ele vencer, eu vou ficar... É óbvio que ele venceria. Eu só vi esse cara perdendo para um nível muito alto. Como que eu imaginei que ele ia decair tanto assim? O que quer que aconteça, vai ser óbvio que eu deveria ter visto pro outro lado. Como eu disse, o Raoni é zebra, né? Nessa luta, nas casas de apostas, odd em torno de 2,50, por aí. E a próxima luta, gente, olha só, é entre o Dave Grant contra o estreante equatoriano Adrian Luna Martinetti. Para quem não conhece, o equatoriano simplesmente protagonizou uma das lutas mais memoráveis da história do Contender Series, com o russo, que lutou na semana passada, inclusive, né? Acho que perdeu ou empatou? Empatou, né, o Barbie? O Mark Vologtin, uma coisa assim. O Mark Vologtin. Enfim, a luta foi tão boa, né, Barbie, que os dois ganharam bônus de luta da noite lá. Enfim, o Dana White deu uma grana extra lá para eles no Contender Series, quebrou o protocolo. Tá estreando aí contra o Dave Grant, veteraníssimo, né, um cara aí que, pelo que eu vi, tá vindo de derrota, tá com 40 anos de idade, vem de derrota por finalização pro Charles Jourdain, e, bom, vai tentar se recuperar contra o equatoriano. Nas casas de apostas, o Grant é um leve favorito. E aí, Barbie, o que podemos esperar? Creio que teremos mais uma guerra, né? Acho que essa é a tendência.
Potencial luta da noite aqui, como você falou, o Adrian Luna, ele fez uma lutaça no Contender Series, inclusive mostrando aí um ótimo trabalho no clinch, com ótimas joelhadas, algo que para mim se destacou muito e é uma coisa que eu gosto muito de assistir também, sabe? É um estilo muito favorito meu. Mas o que eu vou falar é que você comentou essa questão da idade do Dave Grant. Bicho, faz mais de meia década que eu tô tentando aposentar o Dave Grant. Que eu vejo ele indo pra próxima luta e penso, esse cara aí já era, não rende mais a mesma coisa. Ele vai lá e ganha. Tem muito tempo que eu tô tentando aposentar o Dave Grant e ele só me complica a vida, sabe? Mas dessa última luta aí que ele fez, que ele perdeu contra o Charles Jourdain, tomou uma joelhada voadora, foi a knockdown, quase morreu. Essa aí foi quase morreu mesmo e aí foi guilhotinado. Talvez esse finalmente tenha sido o fim, né? Mas como eu falei, eu apostei contra o Dave Grant, quando ele lutou contra o Damon Blackshear, ele ganhou. Muito antes disso, eu vou até ver quando foi essa luta. É mesmo, faz 5 anos, foi contra o Jonathan Martinez em 2021, e eu apostei firme no Jonathan Martinez, e ele tomou um nocautaço. Então, eu tô tentando aposentar o Dave Grant tem muito tempo, mas eu acho que agora aqui é meio que o fim, porque é um adversário. O David Grant nunca teve bons fundamentos de boxe, sabe? Você vê que ele não se defende bem, mas ele bate pesado. E é um cara que bate corpo-cabeça o tempo todo, sabe? Ele vai variar nessas alturas. E mesmo que ele esteja batendo errado, ele bate pesado. Mesmo que ele não esteja se defendendo, você não pode se dar ao luxo de fingir que os golpes não estão vindo do outro lado. O Adrian Luna, como falei, um bom jogo de clinch, um bom boxe, tem aí seus bons chutes, mas é um cara que toma bastante golpe, sabe? O que eu acho aqui é que esse jogo de clinch é um jogo que o David Grant talvez não tolere tão bem quanto as outras coisas. Foi algo que ele já apresentou uma certa falta de resistência contra, e eu imagino que vai contar muito a favor do equatoriano. Então, é por isso que eu tô palpitando no Luna. Eu acho que vai ser uma guerra, eu acho que os dois vão acertar muitos golpes, tomar muitos golpes. Eu diria que o David Grant tem uma vantagem aqui em poder de definição. Ele é um ótimo finalizador, ele tem poder de nocaute, mas ele não bate muito certo e ele também toma muitos golpes. Então eu vou palpitar aqui no Adrian Luna Martinete. Era uma mistura dos dois. Misturei, era uma mistura dos dois, era uma combinação. Vou palpitar nele. Acho que ele tem bastante talento. Espero que ele venha aí para entregar muitas lutas mais legais aí dentro do UFC. Potencial para a luta da noite, hein? É verdade, Barbie. Também tô contigo nessa. E a próxima é entre o Rafa Garcia contra o Alexander Hernandes. Bom, dois caras em bom momento, né? O Rafa Garcia vindo de 2 vitórias, lembrando, luta pelo peso leve, enquanto o Alexander Hernandes vem com 4 triunfos consecutivos aí, né? Buscando retornar ao ranking peso leve. O Hernandes, que já foi o número 11 da categoria, né? Quem lembra, né? Nocauteou o Benil Dariush na estreia dele. Depois acabou tendo muitos altos e baixos aí, mas agora aparentemente está entrando no seu ápice aos 33 anos. E aí, Barbie, favoritismo nas casas de apostas está com o Hernandes. Concorda? Hernandes, de fato, vem surpreendendo, tem tido performances muito boas, mostrando aí, ele já sempre teve uma capacidade atlética muito alta, um bom peso na mão, muito rápido, bons combos. Era aquele cara que eu sempre tive dificuldade de fazer leitura das lutas dele, porque eu nunca entendi muito bem o motivo que ele estava perdendo as lutas. Eu acho que ele tem um problema aí de não conseguir sustentar o próprio ritmo. Isso é uma coisa que amaldiçoou ele várias vezes, nas lutas dele contra o Quarantilho, nas lutas dele contra o Bill Algeo, até mesmo contra o Damon Jackson, foi basicamente a mesma coisa, sabe? Ele estava indo muito bem na luta, ele se perdia, não conseguia se recuperar mais, não conseguia recuperar o ritmo, mas é um cara muito ativo, é um cara muito dinâmico, é um cara forte fisicamente também. Como falei, tá vindo aí de uma sequência de 4 vitórias consecutivas, com bons méritos. A luta dele contra o Hollowball foi uma luta um pouco mais assim, nesse aspecto, porque ele conseguia as quedas, ele conseguia o domínio por cima, mas o adversário estava fazendo um trabalho muito efetivo na guarda, batendo por baixo o tempo todo, e na trocação ele estava conseguindo mandar o Hernandes para trás. Então, o que o Hernandes se complica é um adversário que não tem medo de apanhar, um adversário que vai aumentar o volume, aumentar o ritmo da luta, de uma forma que deixa ele desconfortável, sabe? É a definição de um cara atlético, de um cara explosivo, que precisa um pouco controlar o timing da luta, mas ele
ele tá se achando mais nesse aspecto, e inclusive essa vitória dele em cima do Carlos Diego Ferreira. Cara, eu sei que o Carlos Diego Ferreira não é mais o mesmo lutador que outrora, mas era um jogo, em teoria, muito ruim pro Hernandes. Ele conseguiu navegar muito bem nas fragilidades do adversário para conseguir o nocaute. Do outro lado, a gente tem o Rafa Garcia, que está vindo tranquilamente da maior vitória da carreira dele. Vale constar aqui que o Jared Gordon entrou nessa luta notoriamente lesionado, mas ainda assim, entrou na luta. O que acontece para essa luta é que o Rafa Garcia é um cara que tolera muito bem pancada, é um cara que gosta muito de mandar as mãos, mas o jogo dele se vale muito de wrestling. Ele gosta muito de trabalhar quedas, gosta muito do jogo de solo, e eu acho que contra o Hernandes ele não vai ter uma facilidade muito grande nesse aspecto, não. Porque o Hernandes, por todos os efeitos que ele tem, ele sempre foi um wrestler muito forte, ele sempre foi um cara muito sólido nesse jogo de chão, principalmente conseguindo defender quedas, não cair por baixo, e eu imagino que ele vai levar melhor em termos de trocação, mesmo que a luta vá para a decisão. Eu acho que o Rafa Garcia aceita muito um jogo de trocação, ele vai deixar o Hernandes prevalecer pelo menos por 2 rounds aqui, então meu palpite vai ficar com o Alexander Hernandes. É isso aí, essa é uma luta que eu vejo com bastante equilíbrio. As casas de apostas mostram isso, apesar do Hernandes ser favorito aí, não é tão grande, tá em torno de 1.70, 1.80. É isso, vou pensar um pouco mais essa semana aí, mas boa análise, ótima análise. E a próxima é o Common Event, entre a Norma Dumont contra a Joseline Edwards. Número 3 contra número 11 do ranking peso galo feminino. Uma luta que, se não tivesse, né, a Amanda Nunes ali voltando para lutar contra a Kayla, talvez definiria a próxima desafiante da Kayla, né? Talvez, inclusive, as duas tenham, qualquer uma das vencedoras tenha que lutar mais uma vez para ter a chance pelo cinturão. A Norma, que vem de várias vitórias consecutivas aí, deixa eu ver aqui, 6 vitórias, pode ir a 7 com essa, algo que não é muito comum nessa categoria, né? Geralmente as lutadoras, eu lembro da Beth Correia, com 3 vitórias já foi suficiente para disputar o cinturão com a Ronda. Olha o caminho que a Norma tá tendo que fazer aí para disputar uma vez na vida o cinturão do UFC, né? E a Joseline, olha só também, tá com 4 vitórias seguidas. Essa vitória pode alçar ela ao top 3 da categoria, então assim, luta importantíssima, muito relevante para essa divisão, né? Você que é fã de luta aí, aqui nós temos o principal motivo para assistir essa luta, independentemente do que aconteça nela. É uma luta relevante. E aí, Barbie, o que podemos esperar? Nas casas de apostas, brasileira favorita. Você acredita na vitória dela? Eu acredito que a Dumont seja a favorita, o meu palpite está ficando com ela, mas eu acho que essa é uma luta interessante porque a Joseline, ela meio que se achou no UFC nos últimos 2 anos, que ela conseguiu se impor muito mais, ela achou seu ritmo de trocação, conseguindo nocautear as adversários, conseguindo colocar mãos pesadas, trabalhando bem a sua envergadura, que é muito grande para a categoria, e também sem medo de colocar as lutas para baixo, trabalhar jogo de chão quando a situação pede. A última vitória dela, inclusive, se eu não me engano, ela conseguiu nocautear a adversária com um slam, o juiz não viu, aí ela pegou na finalização, porque bobo que ela não é, né? E tá se apresentando muitíssimo bem. A Dumont, ela é uma lutadora que não empolga, então por isso ela meio que fica no mesmo lugar. Não que eu ache isso justo, não acho que seja certo, mas é a realidade dos fatos, sabe? São 6 vitórias consecutivas e ela tá aqui andando de lado. Ela pegou a Kathleen Vieira, venceu, mesmo que tenha sido uma luta não muito convincente, decisão dividida aí, tomou algumas quedas, foi controlada durante um certo tempo. Mesmo que tenha sido dessa forma, ela venceu e ela tá dando um passo para trás. E é interessante que ninguém tá realmente falando da Norma como uma real desafiante ao título. Cara, olha a sequência de vitórias dela. Ela venceu nas últimas 3 lutas a Germaine de Randami, que já foi campeã da categoria de cima e já foi desafiante nessa categoria. Venceu a Irene Aldana, que já foi desafiante nessa categoria. Venceu a Kathleen Vieira. Bom, acho que a Kathleen nunca foi desafiante, mas ela sempre se manteve ali no top 5 e agora ela tá dando um passo para trás, sabe? Isso aqui é triste, é infeliz o que tá acontecendo com a Norma Dumont, mas apesar disso, é uma lutadora muito forte fisicamente, é uma lutadora com boas quedas, é uma lutadora com bons chutes baixos, tem um bom boxe, faz um trabalho bem técnico, ela é bem habilidosa, bem consistente nas performances dela, é uma lutadora que não se excede também, e eu acho que aqui é um casamento estilístico muito interessante nesse aspecto, porque é uma lutadora que finaliza todo mundo contra uma lutadora que não finaliza ninguém. Isso pode parecer muito simplista, mas eu acho que o estilo das duas lutadoras diz muito a respeito de como elas lutam,
porque os cartéis dela são dessa forma, sabe? Porque a Norma, ela prefere ser conservadora, ela prefere lutar, assim, fazer grappling, se possível, fazer jogo de grade, ganhar seus minutos, sabe? Pontuar mesmo. Enquanto a Joseline, ela vai pelo nocaute, ela vai pela queda e tentativa de finalização o mais rápido possível. Eu tô dando um favoritismo aqui pra Norma, porque eu acho que ela vai controlar as interações de wrestling e clinch. Eu acho que ela tem maior força física aqui, é uma lutadora com muito queixo também, pode defender as finalizações muito bem. Eu acho que a Joseline não vai ter facilidade em impor o seu estilo de jogo em área nenhuma. Então, eu acho que vai ser uma luta bem competitiva, acho que vai ser 2-1 para quem quer que vença, mas eu acho que a vitoriosa vai ser a Norma Dumont. Muito bem, eu também concordo com você, Barbie. E agora a gente chegou na luta principal, no main event, onde o Barbie vai analisar de forma aprofundada um pouco mais os atletas e depois dar o seu palpite, dar o seu veredito. Começando por Aljamain Sterling, ele que é um ex-campeão peso galo, aliás, um dos maiores, né? Teve várias defesas de cinturão aí, e agora está tentando ser bem sucedido na categoria dos penas. Quem sabe o Sterling ainda pode ser um duplo campeão, né, no UFC? Não sei, vamos ver. E ele tá vindo de vitória, né, contra o Brian Ortega, ele perdeu pro Movsar Evloev, agora tá vindo de vitória, e está ranqueado na categoria, obviamente, né, como número 5, então tá perto ali, tá próximo à disputa de cinturão. 36 anos, Barbie, Sterling já não é mais o mesmo, né? Essa decadência dele, entre aspas, é o suficiente já para não conseguir passar, já não é mais o mesmo, e isso aí já tá decretado. Ele não vai ser mais não vai ser duplo campeão do UFC de jeito nenhum. Eu não imagino que o Sterling chegue a ser duplo campeão do UFC de forma alguma, sabe? Eu acho que a luta que ele perdeu pro Evloev, mesmo que tenha sido uma luta muito dura, muito parelha, eu acho também que foi a melhor performance que ele poderia ter contra o Evloev nessa altura do campeonato, sabe? Eu não vejo ele tendo melhores performances do que essa. O Sterling, excelente lutador, sabe? Como a gente já falou aqui algumas vezes, foi campeão da categoria de baixo, inclusive de uma forma até dominante, defendeu o cinturão algumas vezes, excelente grappler, um dos melhores finalizadores das costas que você vai encontrar dentro do MMA, queda muito bem, e é um cara pouco ortodoxo em pé. Quando eu falo a respeito de ser pouco ortodoxo, é porque ele faz combinações que parecem aleatórias. Não é um cara que vai estabelecer, por exemplo, um jab e tentar trabalhar a partir dele. Não, o que ele faz muito é trabalhar a partir de golpes em diversos alvos, saindo de ângulos muito diferentes para tentar emendar numa queda, e isso pega muitos oponentes de surpresa. Tem alguns combos dele que parecem coisas que, assim, o cara socou o controle do videogame e deu tudo certo, sabe? Eu acho que o Sterling no seu melhor é quando ele, pelo menos em termos de trocação, é quando ele tá conseguindo ou impor os seus chutes frontais, é uma arma muito bacana que ele tem, ou conseguindo se manter longe o suficiente do adversário para que ele consiga trabalhar seu volume de boxe. Ele tinha uma vantagem de envergadura muito boa na categoria de baixo, não é mais o mesmo caso, mas a última luta ele teve uma performance decente de boxe contra o cadáver aí do Brian Ortega. Enfim, é um lutador ainda muito bom, mas definitivamente um grappler, sabe? Um cara que precisa colocar a luta para baixo, precisa pegar as costas do adversário e controlar nesse aspecto, até porque ele tá lutando com 5 rounds e não é um cara que tem o melhor cardio do planeta. Ele precisa de um tempo aí para se recuperar, mesmo quando ele tá tendo um certo sucesso, e lutas de maior atrito, lutas que ele tem que lidar com um grappling de mais intensidade, são lutas que ele também demonstrou um cansaço muito grande ao longo do terceiro, quarto, quinto round, que podem ser muito problemáticos, principalmente nessa altura da carreira, com 36 anos de idade. Mas, no geral, um dos melhores lutadores que a gente já viu disputar entre os pesos galos, sabe? Um cara que pode vencer lutas em todas as áreas e definitivamente muito diferenciado em termos de wrestling, muito diferenciado em termos de grappling. Pois bem, Barbie, e agora vamos analisar o Youssef Zalal, que esse marroquino, que já podemos considerar aí o maior marroquino de todos os tempos dentro do MMA, né? Ninguém foi tão longe no MMA quanto ele, número 7 do ranking dos pesos penas, buscando aí entrar no top 5. 29 anos, né, um cara jovem ainda, ele que foi demitido do UFC na primeira passagem dele, né, acumulou aí 4 resultados, né, 3 derrotas e um empate, isso culminou na saída dele,
evoluiu, retornou até meio com desconfiança ali, mas já emendou várias vitórias seguidas aí dentro do evento, tá com 5, pelo que eu vi, 5 vitórias depois que ele voltou. E aí, Barbie, qual foi o tamanho dessa evolução, assim? O que você pode dizer dessa evolução e qual o nível que ele se encontra hoje? É material para ser campeão do UFC? Meu garoto, Youssef Zalal, ainda chamo de garoto, mesmo ele estando dentro do top 7, porque eu acho que ele vence essa luta. Spoiler de palpite. Mas, cara, não sei se ele se tornaria campeão do UFC, realmente não enxergo ele nesse nível, porque eu acho que falta uma certa capacidade de definição e também uma capacidade de ganhar minutos da luta, sabe? Porque mesmo que eu acho que ele tenha uma excelente movimentação, excelente controle de distância, ótimo jab, bons chutes baixos aqui, eu acho que ele deixa o adversário voltar na luta demais, pro meu gosto, isso é demais, sabe? A luta dele contra o Kattar, eu acho que foi até triste nesse aspecto, porque ele estava enfrentando um cara que não tinha os reflexos, não tinha a capacidade de lidar com ele, e ainda assim ele deixou o Kattar voltar na luta, só porque ele não conseguia controlar a luta de uma forma segura o suficiente. O controle dele era, vou colocar meu jab aqui nesse cara, vou me movimentar lateralmente. E aí quando o adversário resolveu, eu preciso vencer essa luta, então eu vou ignorar isso, o Zalal se complicou um pouco. E é interessante porque ele é primordialmente um trocador, mas boa parte das vitórias dele são por finalização, e ele é um excelente grappler também, mas o que eu acho interessante é que como que as quedas dele sempre parecem aparecer de surpresa, sabe? Ele pega o oponente principalmente em clinches, com rasteiras e coisas do gênero, vai para as costas, consegue a finalização a partir dali, é a posição que ele faz melhor. Ele teve uma vitória perfeita contra o Josh Emmett, que ele conseguiu uma queda fácil e conseguiu finalizar sem tomar um golpe, foi uma vitória espetacular mesmo. E o que eu fico receoso, assim, a evolução dele com certeza é muito grande e é um cara muito jovem ainda, sabe, ainda tem um espaço muito grande para evolução, mas as derrotas que ele teve antes de ser demitido do UFC foram mais contra oponentes que eram muito fortes fisicamente para ele, sabe, ele perdeu até para o Seung-Woo Choi, que não é um grande lutador, inclusive depois de vencer o Zalal, o Seung-Woo Choi praticamente não venceu mais dentro do UFC, sabe? E o que ele tinha para essa luta era ser grande, forte fisicamente, e isso, infelizmente, foi o suficiente para lidar com o Zalal. Eu fico muito preocupado com ele lidando contra caras no mais alto escalão aqui, porque ele vai enfrentar caras que são super atletas. Imagina ele pegando um Jean Silva, imagina ele pegando um Diego Lopes. Como que ele vai fazer? Ele vai tentar colocar o jab na cara e se movimentar lateralmente? Esses caras vão começar a ignorar esses golpes muito rapidamente e tentar pegar ele na passada para trás. E aí ele pode se complicar bastante, mas é um cara que tem um ótimo conjunto de habilidades técnicas, e uma coisa que eu gosto muito mesmo nele é a forma que ele utiliza joelhadas, porque ele utiliza joelhadas de encontro ou também só joelhadas para espantar, e eu acho que isso aqui é a maior arma dele contra wrestlers, inclusive, porque ninguém pode entrar numa queda contra ele sem se preocupar com a joelhada que está vindo do outro lado. Ele coloca essa joelhada e ele é um cara capaz de colocar o joelho na altura da cabeça, sendo um lutador alto para a categoria, e isso por si só já vai dissuadir a ideia de qualquer um de possa entrar na queda tranquilamente. Talvez a defesa de quedas dele não seja a melhor, mas você não pode se dar ao luxo de entrar num joelho. No geral, como eu falei, é um ótimo lutador, cheio de capacidades, hábil em todas as áreas, mas o que me preocupa é que eu não vejo aí a capacidade de dominar minutos. Eu acho que a dominância dele tem um ar muito frágil e eu não tenho certeza como que isso vai se mostrar no nível mais alto da categoria. Essa luta vai ser o melhor exemplo disso. Bom, já sabemos o teu palpite, você revelou, mas e aí, Barbie? Como que você acha que a luta vai se desenrolar para chegar na vitória do Zalal? E você acha que vai ser de que forma essa vitória? Eu, para ser sincero, acho que essa luta vai chegar nos 5 rounds e eu não acho que vai ser uma luta de grande entretenimento. Eu acho que o Sterling não vai insistir tanto em tentativas de queda, e o Zalal também vai priorizar controlar espaço justamente para impedir as entradas de queda, porque ele não pode muito bem lidar com o clinch do Sterling. Mesmo que o Zalal tenha um clinch bacana, eu acho que as entradas de queda do Sterling a partir do clinch, as rasteiras dele e as quedas a partir da trava no corpo, são muito fortes, e o Sterling mesmo é um cara muito forte fisicamente, para eu imaginar que ele não vai ter problemas. E o Zalal, mesmo sendo um ótimo wrestler, mesmo sendo um ótimo grappler, eu não acho que ele consegue lidar com o Sterling nesse aspecto, não. O que eu acho que ele vai fazer é movimentação lateral,
jab, chutes baixos quando possíveis, tentar diminuir o ritmo da luta, e eu acho que vai ser uma luta competitiva justamente por conta disso, porque ele vai estar vencendo, mas ele não vai estar vencendo por muito. Se o Sterling conseguir manter o mesmo ritmo ao longo de 5 rounds, o que é uma coisa que, assim, ele consegue desde que a luta não seja de alto ritmo, o que eu imagino que seja o caso dessa luta. Eu acho que teremos alguns momentos de maior impacto, mas no geral eu espero uma luta de baixo ritmo. Eu acho que vai ser uma luta de baixo volume, com uma eventual vitória do Zalal por vencer mais rounds. Mas, caso ele seja quedado, grandes problemas para ele, mas também uma forma mais fácil de fazer o Sterling perder o gás e perder a longo prazo. Vamos ver como é que vai ser, mas meu palpite está ficando com o Youssef Zalal aqui. Uma vitória por decisão. É isso, galera. Encerramos então a análise do card e vamos para o próximo quadro. Campo minado. Campo minado, campo minado. Bom, vamos lá então. Começamos o ano aí, né, a temporada nova do Campo Minado com mais do mesmo, né, dá para dizer assim. No último evento, né, vou dizer aqui os palpites que rolaram. Eu fui o primeiro a escolher Kyler Phillips, né, vencendo o Charles Jourdain. Não deu certo, né, 0 pontos para mim. O Rampazzo foi no Thiago Moisés, vencendo... eu esqueci do adversário, mas o Thiago Moisés perdeu. Dodge Young. Ele acabou perdendo. E, bom, o Barbie acabou vencendo na base do garfo, mas acabou vencendo através da DJ Aldrich, que estava pagando 2,50, vencendo a Jeremy Hart. É por isso que eu perdi ano passado, tá? Olha o que acontece aí, ó. O cara sempre palpitando e tendo sortes como essa. Comigo nunca acontece, é sempre o contrário. Sente o ritmo. Chamaram a competição para tentar tirar o título dessa edição. Mas o Campo Minado já tem campeão, é o seu capitão. Não, e detalhe, o Barbie, estava assistindo a luta e já tinha até largado o celular. Ele achou que a Jeremy Hart ia vencer. Ele isso é verdade, isso é depois. Ele não, achou que ele tava lamentando que ele tinha perdido. E agora tá aqui, ó, tirando onda. Pra você ver, eu cheguei um pouco atrasado em casa, então eu assisti essa luta, no decorrer do evento. Quando tinha uma pausa, eu tava indo e assistindo as lutas que tinham passado. E eu assisti o primeiro round, assisti o segundo round, assisti o terceiro round, até a metade, e aí o link travou. O link que eu tava usando pra assistir a luta travou. Aí eu falei, quer saber? Todo mundo já sabe quem venceu essa luta. Todo mundo já sabe como é que ela terminou. E eu mandei mensagem pros dois falando, pô, galera, todos nós erramos, o Campo Minado, hein? Que dureza, que tristeza. Eu só fui ver que a Aldrich tinha vencido bem depois. O evento já tinha acabado, já. Meloto, quando você nasce iluminado pela estrela mais carismática deste universo, as coisas acontecem, Meloto. Siga-me, Meloto. Siga seu capitão. O Barbie era um dos juízes lá, né? Só pode, né? Tinha dois canadenses e ainda por cima conseguiu roubar para americana, né? Contra a própria compatriota. Impressionante. Olha o que o Barbie consegue, minha gente. Mas é isso, né? Vamos pro próximo, né? Vamos manter o otimismo aqui, né? Apesar de já ter começado tomando uma ducha de água fria. Bom, então vamos para os palpites do próximo evento, né, que começa o Rampazzo, como nós dissemos. Ele foi de Mayra Chitara, pagando 4, vencendo a neozelandesa, né, a Montag, e ele acredita que a brasileira vai tirar a invencibilidade e quebrar a banca. Bom, perdeu, né, Barbie? Perdeu. Melotou. Nossa, garoto. Ótimo termo, gostei. Eu estou indo de Max Griffin vencendo o Victor Venezuela, que na verdade é chileno, Victor Valenzuela, pagando 2,20, tá? Acredito que o chileno aí não fez grandes coisas ainda que me despertassem a atenção, e o Max Griffin, mesmo aos 40 anos, vai vencer e vai me trazer os meus primeiros pontinhos na temporada, rumo a liderança, né, que ainda não vai acontecer na próxima rodada, mas esperem, né, a minha
A minha corrida é uma maratona, tá? Não vou fazer igual o Barbie aí, que largou bem, tá se achando, mas ele vai morrer no gás, tá? Já tô falando. Qual que é o teu palpite, Barbie? Meloto, o choro é livre, Meloto. Qual que é o teu erro? O meu palpite vai na Joseline Edwards vencendo a Norma do Monte, pagando 3. E ó, se vencer, Meloto, você vai comer a minha fumaça demais, patrão. Tá achando o quê? Ai, meu Deus do céu. Bateu um medo agora, hein? Já pensou? Odd 3? Aí já entrega o troféu mesmo. Não vou fazer isso. Eu vou chegar lá. E é isso, galera. Vamos então encerrar aqui o nosso podcast com os nossos tapinhas de despedida. Barbie, quer começar? Começa aí, por favor. Começo demais. Hoje eu estou num dia pacífico porque o meu tapinha vai nas costas. E vai nas costas de gente que a gente normalmente detesta, não só o UFC, mas também a galera que faz os rankings do evento, que são a coisa mais contestável do planeta. Mas eu tenho que elogiar porque as atualizações do ranking do peso meio médio com os eventos da última semana são sensacionais, né? Porque o Durinho aposentou, não só aposentou, mas também perdeu, foi retirado do ranking com a estreia do Mike Malot. Eu achava que o Malot era ranqueado antes, eu achava que ele estava ali no número 14, mas aparentemente eu estava enganado. Mas estreia aí no número 11, e também, Colby Covington, tchau, irmão, foi-se embora, desapareceu do ranking, foi-se, entra no lugar dele, Yaroslav Amosov, que na minha opinião também venceria ele hoje. Aliás, eu não acredito que exista um ranqueado hoje que perderia pro Colby Covington, sendo bem sincero com vocês. Ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer que umas coisas a respeito do ranking, só para ressaltar que nem tudo são flores, né? Apesar de tapas nas costas dos caras, mas nem tudo são flores, porque Daniel Rodrigues ainda tá no número 14. Maluco, esse cara passou 8 meses preso. Ele estava preso no México e ele continuou ranqueado. Mas que maluquice é essa? Esse esporte não é sério, não, senhoras e senhores. Mas de qualquer jeito, tapa nas costas, porque dessa vez acertar. Nem quando ele vai dar um tapa nas costas, o Barbie consegue deixar de dar um leve peteleco, pelo menos, no ouvido. Alguém vai levar, né, Barbie? Não, é como se eles tivessem preparado o filé mignon mais lindo do mundo para mim. Colocaram na frente, aí veio uma mosca e pousou em cima. Não tem como. Tem sempre um probleminha ali. É isso aí. Bom, e o meu tapa, ele também vai nas costas. E é aqui uma homenagem, né? Um tapa nas costas do Gilbert Burns, o Gilbert Durinho, que é bem verdade, perdeu no último sábado, né? Pro Mike Malott, nocauteado. Era um palpite que eu pensava que pudesse acontecer mesmo, mas eu até dei um último voto de confiança nele. Não aconteceu, me frustrei um pouco, mas paciência, né? Passou. E agora o que fica é o legado dele, né? Se aposentou aí, 5 derrotas consecutivas, manchou um pouquinho ali o final da carreira, mas não podemos esquecer dos feitos dele, né? Certamente um dos maiores meio-médios da história do UFC, do MMA, disputou o cinturão, fez grandes lutas, né? Aquela luta memorável contra o Khamzat Chimaev, talvez o cara que, certamente, eu acho que o cara que mais deu trabalho pro checheno. E é isso, né? Tem diversas performances da noite, venceu grandes nomes, né? Demian Maia, Tyron Woodley, Stephen Thompson, Jorge Masvidal, Neil Magny, enfim, um grande brasileiro que representou o país aí muito bem, e fica aqui os elogios, né? Acima de tudo, a gente às vezes critica, mas também precisamos sempre reconhecer que não é fácil ter uma carreira de MMA, né, dar o sangue lá. É claro que o cara vai ser recompensado também por isso tudo, mas, cara, não é fácil, e estamos aqui para tirar o chapéu também por tudo, né? Por tudo que o detrimento que eles geram pra gente, e o Durinho foi um desses caras. Parabéns, Durinho, pela carreira. E é isso. Sigamos aqui. Quer falar mais alguma coisinha, Barbie, que eu talvez eu tenha esquecido sobre o Durinho aí? O que ele representou pra ti, assim, ao teu ver, de repente?
O Durinho, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros casos, não foi o primeiro, a gente já teve exemplos antes disso, mas pelo menos no MMA moderno, ele foi um dos primeiros casos de um cara que ele resolveu suavizar o corte de peso, subiu de categoria e se tornou muito melhor, sabe? Ele melhorou muito como lutador, dava pra você ver como que ele estava muito mais adaptado àquela categoria, e eu acho que isso promoveu muita coisa, né? Porque na época que ele fez isso, a galera tava cortando peso numa intensidade muito absurda, eles queriam de qualquer jeito cortar o máximo de peso possível, e o Durinho foi um raro caso que falou, e se eu suavizar esse corte de peso, vai ser menos prejudicial para o meu corpo, talvez eu consiga atuar num nível mais alto, e de fato foi o caso, porque ele se tornou um dos melhores meio-médios do mundo, quando ele era apenas, tipo, no máximo top 15 da categoria dos leves, naquela época. Ele, com pouquíssima resistência física, sendo nocauteado por golpes. Eu lembro que quando ele foi nocauteado pelo Hooker, o próprio Hooker falou, meus golpes não eram para nocautear, não deveriam ter nocauteado ninguém. O cara tá cortando tanto peso que ele tá destruindo a própria resistência a golpes. E era verdade. O Durinho foi lá e falou, quer saber se tá certo, fez o que tinha que fazer e foi incrivelmente bem sucedido, criou uma nova onda aí da galera suavizando o corte de peso e lutando numa categoria mais próxima do normal e tendo níveis maiores de performance por conta disso, tapa nas costas do Durinho. E bateu na trave na disputa de cinturão, né, ele que bateu pegou o Kamaru Usman, né, que era um grande campeão, assim, até fica os elogios também por ele ter feito essa luta, porque olha, dependendo, o Sterling, por exemplo, né, que a gente analisou hoje aí, o Sterling e o Merab Dvalishvili não queriam se enfrentar de jeito nenhum, né, e o Durinho tinha uma grande amizade ali, né, contra o Kamaru Usman, treinaram juntos. Eu lembro de uma cena, quando o Usman ganhou o TUF, se eu não me engano, o Durinho estava carregando o Usman nas costas, algo assim, que marcou, assim, na época, né, cara, os dois amigos ali se enfrentando. Então, assim, fica os elogios até por isso. Se de repente ele tivesse pegado uma outra geração de campeão ali, ele teria sido campeão, né, o Durinho, né, se fosse o Tyron Woodley, de repente, né, já que ele venceu, inclusive, né, se fosse, talvez, o Leon Edwards, não sei, né, de repente, deu um pouco de azar também de ter pegado um monstro que era o Kamaru Usman, na geração dele. Então, é isso. Encerramos por aqui o podcast, espero que tenham gostado. Semana que vem, Rampazzo está de volta. Então é isso. Até mais, bom evento, boa semana a todos aí. Abraço. Presta, filhas.